Fala galera, beleza? Notícias do ciclismo no final de semana e temos uma notícia muito especial porque foi revelado no domingo o percurso do Tour de France 2021. Então a gente tinha algumas especulações e vai ser um percurso com a volta de dois contrarrelógios não tão longos, mas dois contrarrelógios agora no Tour de France, para dar uma equilibrada nessa disputa. Se os últimos tours foram para os escaladores, agora a gente vai ter um tour um pouquinho mais equilibrado com dois contrarrelógios. O Tour de France 2021, então, a 108ª edição, vai começar no dia 26 de junho e vai até o dia 18 de julho, devido aos Jogos Olímpicos no Japão, em Tóquio, que vão acontecer, porque não aconteceram esse ano. Então, vamos torcer para que aconteça, né? Tem prova aí no começo do ano que os caras estão pensando já em cancelar algumas provas na Austrália, a Cadel Great Ocean Race lá, e mesmo o Tour Down Under. Os caras não sabem se vão ter a prova, mas vamos torcer para isso tudo voltar ao normal. Bom, grande parte, ou seja, a grande partida do Tour vai acontecer na Bretanha, e já no segundo estágio a gente tem a chegada no famoso Mur de Bretagne, né? Então é uma subida, uma chegadinha curta e dura que tem ali na segunda etapa no Mur de Bretagne. E aí a gente vai ter já na etapa 5 o primeiro contrarrelógio. Não é tão longo, é um contrarrelógio de 27 km, mas já vai dar uma selecionada, já vai dar pra gente saber quem vai ser o cara que vai conseguir lutar pela camisa amarela. E aí o Tour segue em direção aos Alpes. Então ele sai ali da região noroeste da França e cruza o país, chegando já nos Alpes. E aí a gente já vai ter algumas etapas de montanha antes do primeiro dia de descanso. E essas etapas de montanha, a gente vai ter etapas tradicionais nos Alpes, né? O primeiro dia a gente vai ter a chegada, o Le Grand Bornand, que fazia alguns anos que não tinham a chegada lá, e vão passar por montanhas que nós já conhecemos, já falamos aqui, que já fomos até Col de Rome e o Col de Colombière, montanhas tradicionalíssimas nessa região aí dos Alpes no Tour de France. E o segundo dia também a gente vai passar por alguns lugares que são tradicionais no Tour de France: Col de Saïxes, Col du Pré e Cormet de Roseland, uma etapa de 145 km, e a chegada em Tignes. Para quem não lembra, essa etapa é aquela etapa que foi cancelada em 2019, quando o Egan Bernal estava já com a camisa amarela e ela foi diminuída, né? Então não chegaram até Tignes, chegaram só até Cormet de Roseland. Foi o Nibali que ganhou aquela etapa, se eu não me engano. Então essa etapa aí vai ser a segunda etapa nos Alpes. Então, após a chegada lá em Tignes, a gente vai ter um dia de descanso, que vai ser depois da nona etapa. Uma etapa plana entre Albertville e Valence, plana de 186 km. A etapa 11 é muito especial, por quê? Porque ela vai subir o Mont Ventoux. Mont Ventoux, para quem não conhece, ele não fica nem nos Alpes, ele fica um pouco afastado ali dos Alpes. E ele tem uma característica muito peculiar, porque a parte de cima dele ele é isolado, então venta demais. Talvez por isso o nome, né? Os caras vão subir duas vezes o Mont Ventoux. Eles vão subir primeiro por um lado e depois terminar subindo por outro lado. Depois de 4 anos sem dar o Mont Ventoux no Tour de France, a gente vai ter essa chegada aí ao alto no Mont Ventoux. Uma chegada que vai ser de arrepiar. Essa etapa 11 aí. Depois, algumas etapas de transição planas para os sprinters, a etapa 12, a etapa 13. Depois, uma etapa dia 14 de transição, mas já chegando ali na região dos Pirineus, de Carcassonne, chegando a Quillan, uma etapa de média montanha. E depois, a etapa 15, uma etapa de alta montanha, terminando em Andorra la Velle. Essa etapa 15... ela vai chegar no ponto mais alto, que é o Porte d'Envalharia, que são 2.408 metros de altitude. Então já é uma montanha com uma altitude respeitável, que é aquela coisa que a gente fala, né? Passou dos 2.000 metros, a gente começa a ter falta de ar, igual eu tive aqui agora, tá? Bom, e aí a última semana
E você vai ter depois da etapa 15 o segundo dia de descanso. E aí etapa 16 é uma etapa de média montanha e depois vai ser a hora que o negócio vai ser decisivo. Então a gente tem a etapa 18 de Pau à Luz Ardiden, aonde a gente vai ter uma etapa de alta montanha com subidas dos Pirineus famosas. Então a gente vai ter o Col de Peyresourde, por exemplo. E aí etapa 18, que é a última etapa de montanha para valer mesmo, a gente vai ter saindo de Luz Ardiden e chegando no Col de Tourmalet, o estágio mais curto de só 131 km, mas bem assim explosivo, para a gente ter uma definição bem legal. A etapa 19 é uma etapa plana e depois a decisão vai ficar para o contrarrelógio de 31 km apenas antes da chegada em Champs-Élysées em Paris. Então, um percurso muito interessante, eu gostei demais, os caras mesclando um pouco, colocando mais contrarrelógio. Não tem contrarrelógio por equipes, mas tem 2 contrarrelógios individuais, um já no começo e um para definir lá no final. Então isso aí dá um equilíbrio maior do que o que aconteceu esse ano e o ano passado, onde nós tivemos muito pouco contrarrelógio, só os escaladores. Tem que ser uma coisa mais equilibrada, eu gostei demais. E vamos esperar o que vai acontecer no L'Etape do Tour de France, né? Porque eu gostaria que fosse subindo 2 vezes o Mont Ventoux. Seria interessante, eu gostaria de fazer. Nunca fui no Mont Ventoux, já fui nos Alpes, não fui nos Pirineus, mas subir o Mont Ventoux já seria uma coisa legal. 2 vezes então seria muito, muito interessante e muito animal. Beleza? Bom, além disso, volta da Espanha, uma coisa louca, né? Eu assisti sábado a chegada, foi em Lagos de Somiedo, no alto da Farrapona, que quem ganhou foi a fuga, né? Foi o David Gaudu que estava na fuga. E a gente não teve nada de mudança na classificação geral. A gente teve, chegando junto com o Gaudu, o Marc Soler, que tirou bastante tempo da classificação geral, se aproximou mais. No outro dia, que foi ontem, no domingo, ele já ficou para trás de cara, não aguentou o esforço. O cara sempre paga, né? O cara eu tava vendo a transmissão, o cara do pessoal da ESPN, o cara faz força demais num dia, ele paga no outro, né? Então, um cara que é um all-rounder, um cara que vai para GC, ele tem que saber muito bem dosar isso. E quem venceu a etapa do domingo de ontem, que foi no maravilhoso, no mítico, num lugar assim absurdo, que é a chegada no Angliru. O Angliru não é tão alto, mas o que acontece? Nem é uma montanha muito alta. São 1.450 metros, uma coisa assim. Só que a estrada é muito íngreme em certos pontos. Aquele Passo das Cabras, lá, aquela parte lá, Caminho das Cabras, que é o correto de falar. E o vencedor foi Hugh Carth, da Education First. Vlasov segundo, Henrique Mas, Richard Carapaz, e o Roglic perdeu 10 segundos para o Carapaz. E o que eu vi nessa etapa foi uma coisa interessante. Todos os caras ali e o pelotão foi se esfacelando, né? 2 coisas que eu vi interessantes. Primeiro, o Chris Froome trabalhando numa montanha anterior para Ineos. Ele ficou até um tempo junto com o pelotão ali na parte mais do começo ali do Angliru, ele estava com o pelotão, depois ele ficou para trás. E uma outra coisa que eu achei muito interessante foi a performance do Sepp Kuss. O Sepp Kuss parecia que ele estava passeando. Então você via que ele estava esperando o Roglic. Se ele quisesse, ele poderia... Talvez o cara não demonstre o sofrimento, mas olhando para a cara dele, parecia que estava fácil para ele subir aqueles absurdos de quase 23,5% de inclinação. E é um cara que tem um futuro brilhante aí para frente. A classificação geral ficou muito assim... os caras estão muito próximos uns dos outros. O Carapaz conseguiu tomar a camisa vermelha do Primož Roglic, mas amanhã, terça-feira, nós temos um contrarrelógio e o Roglic no contrarrelógio, provavelmente esses 10 segundos que ele está atrás do Carapaz, ele vai colocar muito tempo. Vamos ver o que vai acontecer, né?
Então Carapaz tem primeiro, Roglic 10 segundos, Hügekart 32 segundos só atrás e o Daniel Martin 35. Lembrando que o Hügekart está esses 32 porque os caras mudaram uma regra na etapa 10 e aí aquele pequeno corte do pelotão fez com que ele perdesse mais um tempo que não perderia se os caras não tivessem mudado. Até os caras se juntaram, fizeram um protesto contra a direção de prova, mas mudaram e ficou por isso mesmo, infelizmente, né? Eu acho que isso aí é interessante, tanto o que aconteceu no Giro de Itália como agora na Volta à Espanha, dos ciclistas se unirem cada vez mais, e também relacionado aos acidentes que aconteceram no Giro de Itália. O acidente aconteceu lá no começo do ano com o Fábio Jacobsen na Volta da Polônia. Então os caras se juntarem e exigirem segurança, exigirem todas essas coisas para não ter o que está acontecendo, dos organizadores fazerem o que quiserem, não dar satisfação para ninguém. Então vai entrar agora na última semana a Volta da Espanha, decisiva, tem esse contrarrelógio e depois só tem mais uma chegada ao alto e não é tão dura. Vamos ver o que vai acontecer. Tá entre os quatro aí, Carapaz, Roglic, Hügekart e Daniel Martin. E eu não podia deixar de falar, para quem não conhece, para quem não acompanha, eu vou deixar até um link aqui na descrição do vídeo desse vídeo aí para vocês assistirem a uma etapa do Super Prestige. A gente tem várias etapas, a gente tem vários campeonatos de ciclocross e o nome muda de acordo com os patrocinadores. O Super Prestige é um dos mais tradicionais. E sábado a gente teve o Koppenberg Cross. Para quem não conhece o Koppenberg, é uma subida famosíssima que fica ali perto de Oldernade. Na hora que você chega no pé da subida, você olha, você acha que é uma parede, cara. Você fala, como que eu vou passar isso aí? E o Koppenberg Cross é uma das etapas do Super Prestige. E os caras largam do pé do Koppenberg e sobem até o final dele, a largada. E depois eles fazem um circuito e tal. E todas as voltas eles sobem o Koppenberg. Cara, eu fiquei assistindo a prova, é um negócio desumano. Eu subi uma vez aquilo, eu achei que eu ia morrer. Os caras sobem 8 vezes o Koppenberg, né? E o vencedor foi o Eli Iserbyt. Vou deixar no link aqui para vocês, como eu já falei, vou deixar um link do vídeo para quem não conhece ciclocross, para quem não conhece o Prestige, assistir. Tem algumas, não é igual ao ciclismo, é mais fácil de você conseguir ver a transmissão ao vivo, até a GCN transmitia, né? Então é muito legal o ciclocross e agora vai começar a temporada nas próximas edições aí de alguns campeonatos. O Wout van Aert e o Mathieu van der Poel já falaram que vão participar. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, galera? Então é isso aí. Tour de France 2021, acabando a Volta à Espanha e agora começando a temporada de ciclocross. Beleza, galera? Não está inscrito no canal, inscreva-se. Gostou do vídeo, dá o seu like. Toque no sininho para receber notificações de novos vídeos. Valeu, abraço!